Olá, oi, oi, tudo bem? Carolzinha, Sade, Bru, oi, Rê, tudo bem, Rezinha? A Lu tá chegando, vai entrar também aqui. Doutora Renata, tô esperando só a Bru. Eu li aqui da Bruna, desculpa, a Lu já me pediu aqui. Paulinha, nos vimos agora há pouco. Oi! Tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Que Que lindo, gente. Esse seu delícia. cabelo é um esculacho de lindo, eu amo. Você sabe que eu cortei ele? Eu contei? Contei, né? Te Contou contei. Que eu sozinha, levantei. fez assim e pau. Incrível. Cabelo encaracolado não aparece, né? Um Ai, mas desastre. tá lindo. Tá lindo, eu amei. Ficou Eu gostei também, lindíssimo. tava muito comprido. A gente vai Ficou ficando lindo. cansada. Ficou muito legal. Eu amo cabelo assim, né? E o meu pesado, escorrido, O não é seu é fácil. lisinho, né? Mas é lindo. Todo É mundo tem cabelo lindo. encaracolado, quer ter o cabelo liso, todo mundo tem cabelo liso, quer ter o Ai, cabelo encaracolado, e assim, mulheres, mulheres, é diziam os isso homens, daí. mulheres, né? Linda, Pessoal obrigada tá pelo entrando convite. aqui. Adorei, adorei, adorei. Super A feliz. Liana, quem mais? Ah, Liana. tô devendo uma resposta para Liana. Liana, eu vi a tua mensagem, me perdoa. Eu tive um dia bem conturbado ontem. Hoje aconteceram aí os imprevistos, a gente teve que dar uma gerenciada, mas tá tudo certo. Legal, minha Bastante mãe gente tá por entrando. aqui também. A A Rê. Ali mandou aqui um beijinho. A Raquel Bastos também já entrou. Andréia do IBC. Doutora Renata. A Rê Pelman, que eu já tinha falado, Moizinho. Oi, Rê, tô com saudade. Acho que a gente Oi, pode Li. começar. Acho que a gente pode, porque a gente tem muita Vamos, coisa para falar aqui. Minha vamos, mãe com tem que fazer bonito, certeza. porque minha mãe tá na live, gente. É sua Minha mãe tá na mãe, live, ela tem a que fazer Maria bonito. Clara? Maria Clara é minha mãe. Ai, que linda. Tem que fazer bonito Olha a gente agora. com mães assistindo. É, a gente tem que Não é fazer bonito. incrível? É incrível, né? Eu adoro. É muito legal como essa turminha Bigode, se superou na tecnologia, né? Eu acho massa. muito, muito. A minha mãe, esses dias eu tirei um sarro, é que minha irmã não tá aqui. Minha irmã estava numa reunião, deve entrar já já. A gente tirou um sarro esses dias que tinha que fazer. Não sei se vocês viram o cadastramento do Enel que a gente tem que fazer para que a leitura não seja uma média dos últimos 12 meses. Vocês viram isso? Sim, sim, Essa sim, sim, palhaçada. sim. Que além do bando de coisa que eu tenho que fazer, ainda tenho que fazer o trabalho da Enel. De falar um negócio aqui, viu? E aí eu falei, não vi isso. A minha mãe mandou no grupo da família, tal, tal, tal. Aí ela me manda um print dela, de onde é que entra, circulado, que tem que fazer. Aí eu mandei lá pra minha irmã no particular, Choquei. escuta, mamãe aprendeu a fazer tutorial, foi desde quando? Eu não sei. Coisa mais linda. Te amo, mãe. Demais, demais. Linda. Incrível. Quero te Ai, apresentar, primeiro te agradecer. Com imagina, eu que agradeço. muita alegria que a gente te recebe aqui, o Eva, eu falando em nome do Eva. A Carla ainda não entrou, talvez ela não entre. A Carla teve um falecimento na família de ontem para hoje. Ela está um pouco reclusa, então talvez ela não esteja com a gente hoje. Se ela não tiver, te peço desculpas, mas é Imagina, completamente entendível, né? De claro. qualquer maneira, faço. As minhas palavras são dela também. A gente já falou bastante do teu trabalho, ela te conhece e ter você aqui nessa live com o Eva é para gente um grande presente, né? Por todo o trabalho que você faz e pela pessoa incrível que você é, tá bom? Obrigada, obrigada, amor. Quero apresentar então, meninas, essa Tá pessoa bom. incrível que faz esse trabalho incrível para a gente já entrar num assunto que é um assunto lindo e que eu tenho certeza que vocês vão amar assistir. Então, a Lu da Brand Soul, ela é uma pessoa multitask também, com formação e com um know-how incrível em várias indústrias de várias naturezas. Ela é formada em biologia
mestrada, doutorado e pós-doc em genética humana, né? Que é uma formação de babá, eu diria. Super acadêmica, né? Super acadêmica e linda, né? De um propósito incrível. Ela foi pesquisadora de bem-estar na Natura, empresa que todo mundo conhece. Ela empreende já há 11 anos em diversos ramos. E hoje ela empreende na Brand Soul, fazendo com que a gente revele de uma maneira lindíssima a nossa marca pessoal. E para que a gente possa, desta forma, revelando a nossa marca pessoal, compartilhar com o mundo as nossas histórias. Então, ela trabalha autoconhecimento, ela trabalha branding propriamente dito, e ela faz história com as nossas verdades, que faz com que a gente, de fato, encontre respostas na gente mesmo de uma forma brilhante. A gente vem fazendo um trabalho juntas, acho que é importante contar. Sim. A gente vem fazendo um trabalho juntas, eu ajudando a Lu nesse momento a olhar para o negócio dela, para o branding dela, e enxergar oportunidades, porque ambas acreditamos que em momentos de desafio é que a gente encontra uma série de oportunidades incríveis. Então, eu estou apoiando ela nesse trabalho, num trabalho de mentoring, e ela me ajudando na criação de uma marca pessoal. Uma vez que muitas de vocês já sabem, quem me segue já sabe, eu já falei em outras lives aqui do EVA, eu vim do mundo corporativo, estou empreendendo, tenho uma característica nata que vem do mundo corporativo e do meu know-how, que às vezes bloqueiam algumas coisas, até para que nessa nova vida de empreendedora eu consiga voar de uma forma diferente. E ela vem me apoiando neste processo de criação da minha marca, de quem é a Paula, a nova Paula, quem é a Pio, como é que elas se misturam e como é que isso está traduzido na minha vida profissional hoje. A gente vai mergulhando aí em todo esse seu universo, que também é multitask, né? Uma mulher polvo que faz 1000 coisas. Com uma capacidade, com uma competência muito grande, né? O seu trabalho, tudo que você faz e em tudo que você se envolve, você faz tudo com muita profundidade, com muita dedicação e uma competência, assim, de babar. Faz muito amor, né? Eu admiro. E você também. E aí nessas conversas, a gente achou uma sinergia tão grande em alguns aspectos técnicos, olhando para a ferramenta que a gente aplica e para as verdades que a gente tem dentro da gente nestes trabalhos. Foi daí que nasceu o título dessa nossa live, deste nosso encontro. A gente, no meu trabalho como mentoring, como empreendedora, como sócia, junto lá com a Carla do EVA, né, trabalhando com mulheres e com aquele espírito EVA, de elo e etc. E a Lu, com todo esse trabalho que eu contei para vocês, a gente achou uma similaridade que a gente se autodenomina agora construtora de pontes. Porque a gente faz um link entre um estado de ser e estar para um outro momento de ser e estar, quer seja no âmbito pessoal, quer seja no âmbito profissional. E no final das contas, o que a gente quer é que as pessoas se vistam de si mesmas. Então não tem nada a ver com roupa, com vestimenta, com segunda pele. Tem a ver com encontrar dentro de si as respostas, se transformar, planejar objetivos e fazer a travessia de onde eu tô para onde eu vou, por essa ponte. Exatamente. Que a gente entendeu que a gente juntas constrói, cada uma ao seu jeito e no seu trabalho. Né? E sem perder o fio condutor, né? Sem perder esse fio condutor de um lado para o outro, que é a nossa essência. Né? Eu acho que não isso
É E essa foi uma fundamental, né? similaridade que despontou pra gente. E que me deixou ainda com mais tesão de fazer o que eu faço. E que me viu ver tanta complementariedade, enfim. Por isso que a gente escolheu o título Vestir-se de Si Mesma. Quem a gente é, quem a gente está. Como é que eu me empoderar, não é uma palavra, mas como é que eu me Empodero, aterro né? e Ou me eu aproprio de mim me aproprio de mim mesma, né? para eu chegar nos meus objetivos. Que Porque ponte é essa? o ponto é essa. Até eu conversei, a Liana está assistindo a gente fez uma live essa semana e a gente falou muito sobre isso, né? Se empoderar e se apoderar. E se apoderar é você tomar posse daquilo que você é. Para a gente tomar posse daquilo que a gente precisa se conhecer. E eu acho que a gente está num momento muito bom da vida, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, é um momento onde a gente consegue olhar para dentro. Né? A gente saiu daquela correria, daquela vida muito louca de olhar tudo que está acontecendo lá fora, ter que dar conta de tudo que está acontecendo, equilibrando 1000 pratos. E a gente tem esse tempo de se olhar agora, né? Então, acho que é um presente, um ponto positivo desse momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem a oportunidade de mergulhar, de olhar para dentro, de enxergar aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem vontade de fazer, aquilo que a gente tem interesse em compartilhar com o mundo, né? Que eu acho que esse diria que é o pulo do gato, né? O que é que você faz, quais são os seus talentos e o que é que você tem que pode agregar valor na vida do outro, né? Eu acho que esse mergulho é assim que a gente se apropria de quem somos e aí sim a gente pode ser empoderada, mas a gente não pode ser empoderada, a gente não pode ter autonomia, a gente não pode ter capacidade de escolha e sair fazendo um monte de coisa se a gente não sabe quem a gente é. É meio um barco à deriva, né? Porque, na verdade, a gente pode perder legitimidade, né? A gente tem falado bastante do quanto as nossas ações, o nosso speech, o nosso comportamento tem que ser legítimo e coerente, né, Lu? A gente tem falado bastante isso nos nossos trabalhos, nas figurinhas que a gente troca sobre uma série de coisas. E tem um assunto que eu acho que é muito importante nessa busca da apropriação, que é a autenticidade que a gente tem que buscar neste processo de apropriação. Sim, sim. A gente não pode se perder, né? Não dá para se perder nesse caminho. Porque é fácil, né? Então a gente está vendo aí o que está acontecendo nas mídias, a gente está vendo, inclusive, influenciadoras, né, que perderam a mão. Que perderam Verdade. a mão e que escorregaram. Por quê? Porque fazem alianças com marcas que deveriam representar aquilo que ela é. Ela deveria realmente estar escolhendo aquela marca para fazer aliança. E a marca a ela. A marca é ela, porque E a aquilo marca é é ela. Sem juízo de valor, tá bom? A gente não quer, não estamos exatamente, citando o nome sem aqui, nome. nem é por nada. É porque sem juízo de valor, né? Hoje, a função influencer é uma função de extrema responsabilidade, porque a influencer é uma comunicadora de verdades. Ela precisa saber o que ela está falando, né? A gente influencia as pessoas. E ser influencer é uma profissão mesmo. E não é autêntico me associar a uma marca como influencer se eu não tenho aquele lifestyle, se eu não vivo. E a marca, por sua vez, também não está sendo autêntica se ela está escolhendo uma pessoa para falar em nome dela que não tem aquilo como vivência, né? Acho que essa é a importância da busca também dessa autenticidade, né, Lu? Não, ela tem que ser, porque senão não se sustenta. Se não é autêntico, não se sustenta. E em algum momento, não adianta que a máscara cai. Então, a gente tem que ir buscar quem somos, né? E lidar com as nossas sombras, entender que a gente é feita também de coisas que não são legais. E, em primeiro lugar, acolher aquilo que não é tão legal, né? Aquilo que é um desafio,
na vida da gente, encarar esses desafios e ter esse compromisso, né? Da gente conseguir evoluir, conseguir ser uma pessoa melhor, mas a gente entender qual é o nosso brilho. Qual é o nosso brilho? Todo mundo tem. Todo mundo tem seu brilho, todo mundo tem seu talento, todo mundo tem as suas cores, todo mundo tem as suas formas, né? E é isso que eu faço no meu trabalho. E essa autenticidade é tão linda, né? E é tão diferente, é tão diferente. Eu vi que a Carol tá aqui, a Carol Campanari, a Carol Campa, a gente está trabalhando a marca dela. E, gente, vocês vão ver, é um negócio que vai fazer assim no meu Instagram, porque é um brilho puro. Assim, são cores, as pessoas têm cores muito, muito diferentes, né? E é muito legal quando a gente vê isso traduzido num logotipo, numa identidade visual, num receituário, num layout de Instagram. Então, é mágico, né? A gente está falando aqui de duas coisas extremamente importantes, né? A gente está falando de um processo de busca de autenticidade que alimenta o ser humano pessoalmente, e a gente está falando do link, a gente está atravessando a ponte. Que atravessando a ponte alimenta o profissional. Então é importante que tudo que a gente fale aqui, e se vocês tiverem dúvida, vão escrevendo, a gente está de olho. Se quiserem usar aqui a caixinha de perguntas, também é legal. Mas é importante que vocês vejam que tudo que a gente está falando, e é a tal sinergia dos trabalhos que a gente faz juntas, tudo tem a ver com o ser humano do ponto de vista pessoal e profissional. Sim. Se eu não for autêntica e eu não me identifico com as marcas que eu uso e não me identifico com a marca que eu quero ser como empreendedora, empresária ou até como líder no mundo corporativo, sim, não é? Sim. Se eu não sou autêntica, o que eu falo não é o que eu faço, por exemplo. Sim. E aí não precisa a Renata falou aqui que é importante filtrar quem te influencia. É muito importante a gente fazer esse filtro, né? Porque a gente acaba absorvendo tudo aquilo que a gente vê. Então, o que a gente consome nas redes sociais é super importante a gente fazer uma peneira. E saber que a gente tem duas formas de enxergar, né? Quando a gente fala também de concorrente ou de quem impacta a vida da gente, a gente precisa ter sempre um olhar de admiração, né? Quando a gente fala de concorrência, então eu admiro aquela pessoa e eu quero ser melhor para eu me tornar alguém grande como ela. E existe as pessoas que recuam, né? Ai, poxa, a pessoa tá fazendo isso, eu não tô. Ai, isso diminui. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você deixa acontecer em você, quando você consome essa informação. Né? Eu acho que essa é uma questão, isso que você falou é muito importante, assim. Qual é o impacto que a influência do outro traz sobre a nossa vida, né? Se a gente tiver dentro da gente a esfera da autenticidade bem trabalhada, forte, né? Quer seja no profissional ou no pessoal, na tua marca quando você empreende, né? Quando você é empresário, e até na marca que você tem dentro de uma empresa, porque um colaborador que lidera muita gente, por exemplo, é uma marca dentro da empresa. Né? O que ele faz, o que ele fala tem que estar completamente associado. Tem que estar alinhado. Para que ele gere resultado e para que ele gere admiração, né? E continue sendo líder. Então, quando a gente fala do poder da influência, se a gente tiver essa autenticidade muito resolvida, por mais que seja, por mais que a influência seja assim, presença constante, a gente filtra e traz aquele produto ou serviço para a nossa realidade de uma forma adaptada. Sim, sim. Não é? Porque não é uma coisa que a gente vai deixar impactar a nossa autoestima ou a credibilidade que a gente tem na gente mesma, né? Então, tem que estar forte. Por isso que eu falo muito do fortalecimento feminino. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, né? Porque eu acho que nós temos vários momentos da vida da gente que a gente balança, né? Que a gente
volta a vida, volta o olhar mais para a família, tem hora que o olhar vai mais para o profissional. Então, a gente está constantemente balançando e mais frágil ou menos frágil em alguns momentos. A verdade é que são muitos pratos, né? E acho que isso é muito do perfil feminino, né? Eu não tô nem falando de mulher e homem, eu tô falando do perfil feminino. Sim. Não é nem uma questão de gênero, né? É uma questão de perfil. Exato. Porque a gente, de fato, abraça muitas coisas. É da mulher, né? É do perfil feminino, não é da mulher. É do perfil feminino fazer isso. Em algum momento da vida, a gente põe à prova uma série de coisas em função da quantidade de pratos que a gente abraçou, né? E a gente balança realmente. Sim. A gente se põe à prova, a gente se questiona. O que também, se você parar para ver, é muito bom. Porque toda vez que eu me questiono, Você sai a nova. chance de eu achar. Exato, eu me Você renovo. sai nova. Você sai nova. Você sai outra. A gente sempre sai outra, né? Eu me renovo, eu me transformo, não é? Exato. A Rê tá falando, existe aquela que alimenta e aquela que envenena. Muita gente tem dificuldade de diferenciar uma influência da outra, né? Tem, é difícil mesmo. É difícil. É bem difícil. Eu tenho um filtro que se eu sentir alguma coisa ruim quando eu vi aquele post, aquela imagem ou aquela informação, eu deixo de seguir um pouco. Eu paro Isso já é força da tua autenticidade. Eu já tiro de lado, porque eu não quero que aquilo influencie naquilo que eu demorei tanto para construir. Né? Numa força que a gente demora para conquistar, muitas vezes. A Alana, da Decode, está dizendo aqui, rede social é nossa, a gente escolhe quem fica nela. Exatamente. Exatamente. Não é? A gente tem esse poder de escolha. A gente consegue escolher quem fica nela. Mas assim, eu acho que essa é uma mensagem muito importante que eu acho que tem que ficar nessa live, né? Para que a gente possa se vestir da gente mesma, a gente precisa encontrar a nossa autenticidade, né? Exatamente. A gente precisa fazer um mergulho interno para encontrar as respostas que a gente tem que ter para garantir que na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional a gente seja autêntica, a gente seja fidedigno, que a gente esteja fidedigno aos nossos sentidos, aos nossos propósitos, né? Porque senão a gente acaba se perdendo ou deixando algum prato cair. Como é que você vê nos seus trabalhos, Lu, essa questão do mergulho interno? Acho que é legal você contar para as pessoas como, para a construção de uma marca pessoal, acontece esse mergulho interno. Esse mergulho, geralmente, ele acontece em encontros, principalmente no começo, ele acontece em encontros presenciais, tá? Eu tenho clientes em Alphaville, eu tenho clientes em Bauru, e todas as vezes, eu sempre consegui fazer pelo menos metade do meu trabalho com encontros pessoais, o que facilita muito, né? O olho no olho, aquele café que a gente toma, que vem cheio de informação, com a Rê que está aqui, foi assim, com a doutora Ana Gabriela de Bauru. E a Carol Campa é a minha primeira cliente, e você, né? Que a gente começa pelo online já esse processo, né? E eu vou falar que é um desafio. É um desafio maior, mas eu tô percebendo que é possível, né? Então, eu tenho um conjunto de ferramentas, questionários, mas sempre tem muita conversa. E, às vezes, eu vou anotando palavras, né? Então, palavras que a pessoa costuma repetir. Eu faço muito Zoom, todas as minhas reuniões são com Zoom, então a gente acaba mantendo o olho no olho, né? O tom da voz. Então, ela é virtual, não tem a proximidade da presença e do calor, que é extremamente importante, eu concordo com você. Mas tem olho no olho, né? Tem o olho no olho, a gente consegue perceber a entonação da voz, a gente consegue perceber o movimento corporal, quando que uma coisa incomoda, quando que uma coisa brilha os olhos, né? Isso tudo é insumo. Isso tudo é uma construção que eu passei.
né? Eu passei por uma construção, por uma reforma, vamos dizer, né? Onde eu cheguei na Liana, que está aqui com a gente, há 3 anos atrás, depois de toda essa minha bagagem. Eu não tive uma formação e uma vida profissional linear, né? Então, depois da minha formação acadêmica, eu trabalhei na Natura e depois eu fui empreender em ramos diferentes. E quando eu fechei a minha franquia, que foi o meu último trabalho de loja física, assim, eu estava desmilinguida, quebrada, né? Eu estava destruída. Eu achava que eu tinha feito um monte de coisa e que eu não era nada. Era isso que eu achava. E o meu processo de fortalecimento com a Liana, o olhar que ela colocou em mim, as observações que ela sempre fez, então eu trago muito da minha própria história, da minha vivência, né? De sair de um lugar onde eu me vitimizava muito e eu me sentia muito pequena, né? Para um lugar onde eu acho que eu sou enorme hoje. É um baita mergulho. É Eu um me baita sinto mergulho. enorme. Então, é muito engraçado, porque tem cliente que senta na minha frente e tem mulher que começa a contar a sua história e que eu me identifico. E que eu falo, nossa, eu já senti isso que ela está sentindo. Eu sei. Então, saber o que a pessoa está sentindo vai muito além do que qualquer É questionário. empatia pura. Empatia. Né? É empatia pura. Eu acho que esse processo do mergulho, do encontro da autenticidade, dessa apropriação de si, porque se a gente não fizer isso, a gente não constrói a ponte, quer seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Isso tudo tem como pano de fundo empatia, né? Sim. Tanto Você para precisa quem... calçar o sapato do outro. Exato. Né? Tanto para Totalmente. quem está sendo mentorado, como para quem mentora. Nem sei se existe essa palavra, mas a gente acabou de criar. Tem problema. Tá ótimo. Tá ótimo. Vocês entenderam? Tá ótimo. Porque, de fato, se a gente não tiver empatia, as coisas não vão acontecer. E eu acho que, assim, usando o teu exemplo que você acabou de dar, né? Você vivia o mundo corporativo, você tem uma formação técnica no sentido de estudo, de dedicação, incrível, né? Que é em genética humana, você tem pós-doc em genética humana. Não é fácil chegar até onde você chegou do ponto de vista de capacitação, dedicação e etc. Depois você viveu o mundo corporativo numa empresa sólida. Sim. E contou aí da tua experiência, momentos que você estava passando de vitimização e de outras coisas. Você foi decoradora de festa, você teve franquia, até que num determinado momento, neste teu mergulho, você encontrou algo que te brilha tanto os olhos. E que, na verdade, eu demorei para entender, mas, na verdade, é um patchwork de tudo que eu fui. Né? É uma construção, pedacinho a pedacinho. Então, eu tenho várias características que cada trabalho me trouxe. Né? Então, por exemplo, da parte da minha vida acadêmica, eu trago esse interesse no aprofundamento. Né? Então, eu preciso ir muito fundo nos assuntos. Eu gosto desse mergulho profundo. Né? Eu tinha que pesquisar muito, eu tinha que passar horas e horas e horas sentada numa bancada com 1000 Eppendorfs na minha frente, fazendo experimento. Então, aquilo me dedicava, me exigia um trabalho de concentração, de esforço, de paciência e de profundidade muito grande, né? E estudar, né? Eu acho que... E quantas de nós estão passando por esse momento agora? Então, e eu lido super bem com isso. Para mim, o silêncio é uma coisa que eu, desde criança, tenho dentro de mim. Eu fui uma criança quieta. Né? Então, eu me encontro muito no silêncio. Por isso que eu acho importante que a gente ache... Você falou uma coisa super... É muito importante que a gente ache
uma forma de se autoavaliar, né? No silêncio, praticando esporte, porque essa imersão, né, esse mergulho interno, eu acho que ele passa por uma etapa de testes de você com você mesmo, Sim, sim. até que você encontra a forma de extrair de dentro de você o que precisa ser extraído, e acho que isso é que é a tua autenticidade, né? Não tô falando Exato. bobagem, né? Não, é isso mesmo. E quando você entende aquilo que você é, qual é o seu talento, aquilo que brilha os seus olhos, aí você consegue atravessar a ponte, né? Por quê? Porque você se conecta com a sua essência, você se fortalece, você entende que você tem um bem enorme nas mãos e que você pode beneficiar alguém. Porque o nosso trabalho é isso, é um servir, né? A gente serve o outro. Através do nosso produto, através do nosso serviço. Então, quando a gente tem a gente se conscientiza, né, do nosso propósito, da possibilidade que a gente tem de impactar positivamente a vida do outro, o nosso trabalho, ele não é mais sobre a gente. Aí a gente tira ego, aí a gente tira o ego da gente. Então, isso acontece muito quando eu falo sobre a exposição, né? Eu falo para as minhas... Quase caiu aqui. Para as minhas mentoradas, precisa se expor um pouco, né? Por quê? Porque você precisa levar a sua voz para a sua comunidade. E faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Porque numa exposição você vai receber um feedback, você vai viver uma situação que vai te fazer voltar para a prancheta. Sim, sim. A gente vai aprendendo. Então, a primeira vez é sempre difícil. E quando a gente consegue deixar de lado a autocrítica, né? Que a gente tem muita. Quando a gente começa a deixar de lado o olhar negativo que a gente tem pra gente, quando a gente tira o foco da gente, em suma, quando a gente tira o foco da gente, a gente consegue destravar, a gente consegue superar as dificuldades do se expor. E aí a gente começa a se expor de uma maneira transparente, clara, e é só uma consequência do que você é. É só um derramar de você para as redes sociais. É só isso. Né? Então, tem gente que fala, tem gente que chama de blogueirinha, tem, sempre vai ter, mas né, quando a gente está conectada com o nosso propósito, com a nossa missão, com a entrega do nosso trabalho, a gente nem ouve isso. A gente nem escuta, nem as nossas vozes. Tantas vezes as nossas próprias vozes são mais cruéis do que a dos outros, né? E a gente também não escuta a do outro mais. A gente está ali, conectado. A gente está seguro daquilo, né? A gente está seguro do que a gente quer entregar para o mundo. A gente está seguro da marca que a gente quer deixar na vida das pessoas. Né? Eu acho que o teu trabalho e o quanto você proporciona que a gente possa se vestir da gente mesmo, passa muito pelo processo de trazer segurança para o que você quer imprimir para o outro, né? Voltamos a falar da responsabilidade da comunicação. Voltamos a falar do quanto você precisa ser legítimo naquilo que você fala. E independente de ser você, a sua marca, ou você empreender num negócio que não seja você, especificamente a sua marca, uma franquia, ou qualquer outra coisa que seja, enfim, há uma persona por trás da marca, da pessoa jurídica. Sim. E se você não transbordar essa verdade, ninguém se identifica com a tua marca. Exato. E isso aconteceu também, por isso que eu falo que as minhas, os caminhos que eu proponho para as minhas meninas são os caminhos por onde eu já passei. Né? Então, eu tive uma franquia de comida congelada. Sabe quantas vezes eu comprei comida congelada na minha vida antes de ter essa franquia? Nenhuma. Eu nunca consumi comida congelada. Não tinha nada a ver comigo. Então, cadê o match? Não tinha nada a ver comigo. Mas eu encarei como um desafio,
né? E me joguei para aprender sobre gestão de pessoas, sobre controle financeiro, cuidar de estoque, atendimento a cliente e redes sociais, né? Porque eu precisei aprender a lidar com a mídia digital. Então, eu tinha até uma pessoa que cuidava para mim, que fazia as artes, e eu comecei a observar que toda vez que chegavam para mim aqueles posts, me dava mais trabalho refazer do que se eu tivesse sentado e feito mesmo só eu. E por quê? Porque isso não era minha voz, não era uma foto que eu tiraria, não era uma linguagem que eu usaria para falar daquela comida. Ainda que eu não tivesse identificação com o negócio, eu mergulhei fundo, né, para aprender. Para fazer bem feito. Para fazer bem feito. Então, até os outros franqueados começaram a me perguntar: Lu, como que você está fazendo isso? Está tão legal. Então, eu tirei de uma experiência que não era completamente positiva, não era uma coisa que eu amava, não era uma coisa que eu queria fazer. Eu tirei um aprendizado daquilo e depois eu falei, não, pronto, acabou. Isso daqui não me faz feliz, eu não me conecto com isso. Né? Então também precisa de uma coragem de falar, deu merda. Ah, sim, não tenho dúvida. Eu não sei, deu merda, não tenho não dúvida. É legal, não gostei disso. Não... Empreender como um todo, liderar nesse país, assim, se você não for corajosa, não vai, né? Eu tenho aqui, ó, coragem. Porque senão não vai, porque eu lembrar todo dia que o que eu preciso ter é coragem, né? Porque de boas intenções. Mas Lu, vamos para a ponte. Vamos para a ponte. Vamos para a ponte. É isso. Eu procuro fazer essa travessia da ponte usando como ferramentas muito da minha história pessoal. Muito dos caminhos difíceis por onde eu passei. Quem não está vestido de si mesmo não atravessa com o mesmo sucesso. Não é? Uma hora a ponte cai. Uma hora a ponte cai, né? Eu acho que do ponto de vista prático, a gente tem uma mensagem muito importante para passar, né? Nós estamos fazendo trabalho juntas, uma para uma, outra para outra, Sim. né? Como eu comentei no começo do nosso encontro, e a gente não viveu o fim desses trabalhos. Sim. Num determinado momento, a gente encontrou essa sinergia entre eles, que é a sinergia do o quanto a gente está engajado em construir a ponte. Eu olhando sobre uma ótica, você olhando sobre outra ótica, mas elas são óticas complementares. Sim. Eu, como mentoring, como business mentoring, não consigo fazer com que um negócio, uma marca seja transformada se essa pessoa não estiver preparada para isso. Em contrapartida, esta pessoa não consegue sequer enxergar a oportunidade de transpor a ponte ou de construir uma ponte se ela não estiver preparada para isso, né? Como que no teu trabalho, né, conta para todo mundo como no teu trabalho é feita essa construção da ponte e o quanto ela reflete na marca, né? O quanto é importante tudo isso que vai sair desse mergulho, dessa autenticidade para o teu negócio, o quanto é importante estar nas suas redes sociais, o quanto é importante essa verdade tá escancarada, né? Como é que este transbordo do pessoal para o profissional acontece? Então, esse mergulho interno, ele proporciona um entendimento de uma série de características da pessoa. Né? Vou usar aqui, a Rê está assistindo a gente, vou usar o trabalho com ela como um exemplo. A Rê chegou num momento da vida dela, ela é gineco-obstetra, e ela chegou num momento da vida dela que ela entendeu que ela não trabalhava mais só em um determinado âmbito da profissão dela, né, com reprodução assistida. Então, ela começou a receber as filhas das primeiras pacientes dela, ela começou a receber mulheres com sintomas de menopausa, ela mesma começou a passar pelo processo dela, e ela começou a sentir que ela precisava olhar mais
para todas essas fases da mulher. E durante muito tempo, em várias conversas, a gente foi falando sobre isso, anotando. E a gente faz, além disso, além de toda essa observação, eu trabalho a psicologia das cores, que aí a gente entra no universo das cores da pessoa. E é muito interessante, porque às vezes todas as cores da marca dela já estão dentro dela, né? E a gente consegue enxergar isso através de conversas e também de ferramentas. E às vezes não, às vezes falta uma cor nela que está fora, né? Então, a gestão dessa paleta tem os elementos, né? Então, quando a gente chega no logotipo, na identidade visual, no layout de Instagram, de feed, por exemplo, o da Rê, a gente tem um logo que foi construído com todas as fases da lua, né? Então, ela é uma médica que acolhe a mulher em todas as suas fases, né? Tem uma cor super feminina, que é um rosa, que é o rosa da Rê. Um círculo, que traz a ideia da barriga, que traz a ideia do óvulo. E as iniciais do nome dela, RM, que saem de dentro desse círculo, né? Então, a gente viaja daí, né? Então, tem a ideia de um óvulo fecundado, tem a ideia da barriga, tem as fases. Então, o que acontece? Um logotipo não é uma marquinha legal que a gente achou lá e não é uma coisa substitui. técnica. Não, não é técnico. Nada do que você está falando é técnico. Tem uma história. Exatamente. Exatamente. Uma história. Exatamente. Né? Então, tem a história da Paula, da perninha do S da Paula, né? Aquilo tem uma história. A Paula é uma outra cliente que é extremamente empática, que tem como missão de vida ajudar crianças com questões neurológicas de 0 a 2 anos. Né? E a Paula, ela falava com tanto brilho no olhar sobre ajudar essas crianças, sobre ajudar as famílias, porque ela não queria... a intenção dela não é só ajudar as crianças, né? É ajudar o entorno, porque ela sabe como é importante, né, esse apoio à família. Então, a Paula é uma fisiofamiliar. E nesse trabalho dela, numa das conversas, eu encontrei um solzinho que irradia ali, né? Então, a sublogo da Paula é um solzinho que vai irradiando rainhos, que ela joga isso para o universo, né? Ela não fica só ali naquele núcleo. Então, ela tem uma empatia muito grande. Como o logo, como a identidade visual, como o branding, falando de todo o contexto, como ele fala por nós, né? Sim, é a tradução. Como ele representa o que aquela marca precisa comunicar, né? No teu trabalho, um grande diferencial que eu percebo é todo o processo de anamnese fala do eu. Independente se a minha marca sou eu, por exemplo, Paula Oliveira, Pio Oliveira, o que quer que seja, né? Sim. Mas quanto aquilo vai ser refletido numa empresa, numa pessoa jurídica. Sim. Só que isso está extremamente conectado. O trabalho que você faz de conectar, e não tem a ver só com o propósito, que virou a palavra da vez, né? Tem a ver com sentido. Porque o propósito é o caminho. Isso é psicologia positiva, né? Propósito é o caminho. O sentido é que traz a essência, né? Um buzilhão de gente dizendo que o consumidor vai mudar. Óbvio, vai mudar. Tá mudando. A gente sabe o que ele vai ser? Não. O que a gente sabe é que coisas que iam acontecer já se anteciparam, né? A vida virtual vem acontecendo e aí a gente ia chegar num determinado momento ao extremo da vida virtual, que é muito do que está acontecendo agora, de uma forma momentânea em função da quarentena, né? Porque a gente está dentro de casa. Muito do que a gente vai imprimir com a marca, do que a gente vai entregar na marca, vai atender esse consumidor. Porque o que ele busca é sentido. Sim. Então, com o teu trabalho, essa conexão entre
a essência e a pessoa, a autenticidade, que sai deste mergulho interno e é transformado num logo, numa identidade visual, cor, padronização, método de comunicação, é essencial. Essencial. Eu tô maravilhada com esse trabalho. Você sabe disso. Eu tô falando aqui, não é... É muito legal. E sabe que eu falo do marketing afetivo, né? Tem um ano e meio, mais ou menos, que eu criei o meu Instagram e coloquei lá marketing afetivo. E algumas pessoas falavam, nossa, mas marketing afetivo, Bom caramba, ponto. né? Bom Meio, ponto. não sei, meio idealista demais. Idealista demais, porque quando eu entrei nesse mundo do marketing, a primeira impressão que eu tive, que é o que eu acho até hoje, é que é frio, é cheio de estratégias, né? Faz isso, vai ali, AdWords, vai pra lá. E eu Técnica, acredito né? muito, Técnica, técnica, técnica. e eu acredito muito na importância do afeto, né? Do cuidado com a comunicação, de olhar, imaginar a sua persona, né? Imaginar que você está olhando no olho dela quando você escreve um texto, né? Então não é... Porque a gente comunica para quem tá lendo, Sim, sim, a não gente é? comunica para quem está lendo. E quando a gente tem coragem para escrever as nossas verdades, a gente consegue gerar uma conexão muito grande com quem está do outro lado, né? Então, eu acho que eu fico tão feliz de ver quando eu recebo uma pizza em casa com um bilhetinho da pizzaria, nunca um bilhetinho escrito à mão, não existia isso, né? As pessoas estão se esforçando para levar carinho uma para as outras. E eu acho que Esse é um isso marketing afetivo. é o que eu acabei de falar. Eu acho que isso era uma coisa que a gente ia chegar. Eu acho que as novas gerações já buscam isso. Então, assim, quando a gente estava, antes de tudo que está acontecendo no mundo, não estou falando só do Brasil, antes de tudo que está acontecendo no mundo, e a gente já estava avaliando o futuro do marketing, o futuro das relações humanas, quem é o novo consumidor e tal, 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 a gente já estava olhando para isso, porque a gente acaba estudando as novas gerações e o que eles buscam como verdade para eles, inclusive nos produtos que eles consomem. Eu acho que tudo que está acontecendo no mundo antecipou uma série de coisas. As pessoas colocaram de novo o ser humano no centro das relações. Agora, isso é muito bonito de dizer, mas se não for efetivo, morre. Morre. Voltamos ao que a gente falou no começo da live. Sim. Voltamos à essência do vestir-se de fato de si mesma, para que a gente possa construir a ponte e chegar a atingir os objetivos que a gente quer, pessoal e profissionalmente. Profissional. Não vai mais existir marca que não tenha uma persona construída. Não. E que essa persona não seja autêntica. Exatamente. E para isso as pessoas precisam estar disponíveis para esse mergulho, que nem sempre é em aguinha quente, né? Muitas vezes era uma A piscina grande gelada. maioria das vezes não Leva é um em aguinha susto. quente. Não. Então acho que é importante esse olhar, né? Eu acho que depois quando a gente passa, falando de transformação e falando do momento que a gente está vivendo, eu acho que quando a gente passa por uma imersão para encontrar dentro da gente as nossas verdades, o que a gente quer imprimir no produto que a gente vende, que pode ser você mesmo ou uma marca específica, fazendo aí essa correlação entre o pessoal e o profissional. Quando a gente passa por uma transformação imposta, como é o que a gente está passando agora, se esse aprendizado não for estruturado, a gente se perde no meio do caminho. A Renata Perlman falou lá no começo, eu vi aqui, a Renata é uma querida, faz gestão de imagem, é consultora de imagem há muito tempo, é uma excelente consultora, já teve com a gente no EVA, faz trabalho no EVA e etc. Ela falou uma coisa que é muito verdade. É tanta informação que a gente se perde. Então, se a gente não mergulhar e não... Até se ser mais introspectivo
Sim. num determinado momento de reavaliação, a gente não consegue extrair o melhor que vai gerar essa conexão. Sim, e a gente está num momento onde a gente tem muita informação, né? Embora a gente Muita tenha a informação. possibilidade de estar quietinha em casa, né? Está sendo Dentro do nosso bombardeado. silêncio, a gente está sendo bombardeado. E quando a gente é bombardeado, é como se a gente tivesse que desesperadamente fazer escolhas. Pois E se é. você não está assistindo todas as séries, lendo todos os livros, assistindo todas as lives, é como se você estivesse ficando para trás. Você está ficando para trás Gera e não uma é ansiedade. isso. E não Então é agora isso. é muito preciso aquela respiração profunda e escolher, mas escolher com muito critério, né? Escolher com muito cuidado o que é que você vai consumir, né? Como é que você vai aproveitar esse tempo de conexão, né? De você com você mesmo, da gente com a nossa família. Quantas pessoas não estavam vivendo soltas e solitárias? Agora a gente está preso, mas solitário a gente não está tanto, né? E a gente tem a oportunidade. Ou pelo menos a gente tem que buscar não tá, né? Eu não tenho dúvida de que, desde que eu descobri o que é marketing afetivo, quem nos apresentou foi a Renata, né? Uma das suas mentoradas, e te apresentou com um brilho no olho para mim, dizendo: você precisa conhecer a Rê, a Lu, você precisa fazer esse trabalho. Renata é uma pessoa que eu confio muito. Quando ela me falou, ela trabalha com marketing afetivo, né? Eu fiz exatamente essa mesma pergunta. Eu falei, o que será que é marketing afetivo? Eu fiquei super entusiasmada para conhecer. Ela me contou do case dela, então eu tive uma sensação do que seria o trabalho, né? Do nível de profundidade, do que você chega. E quando eu conheci, assim, de cara, eu trouxe para mim a certeza de que isso para mim é um divisor de águas. Assim, a forma como eu vejo a responsabilidade da comunicação, como eu tenho que liderar a minha marca, como eu tenho que me posicionar como marca, como eu tenho que construir as minhas pontes, mudou completamente. Sim. É de dentro para fora. Porque é isso que o novo consumidor vai buscar e porque é isso que a gente vai fazer com tesão daqui para frente. Exatamente. A gente vai redescobrir muitas coisas agora. A gente está sendo colocado à prova, né? Então esse trabalho que você faz, Lu, faz com que a gente desperte. Sim. Além da tecnicidade, além de tudo que você entrega como produto, né? Não, eu acho que é o maior... semana passada eu estava falando com a doutora Ana Gabriela de Bauru e ela falou, a maior entrega é essa conexão, né? Que você consegue fazer da gente com a nossa essência, caminhar pelo nosso propósito e chegar até o outro, levar o nosso trabalho até o outro. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado desse processo. Não é o logotipo lá no final. E esse processo é tão importante agora. Eu vejo uma oportunidade tão grande neste momento para as empresas. Participei de uma maratona agora no final de semana, falando do ser humano como centro das relações, etc., mas num formato diferente. E eu falei muito disso. Eu falei, cara, eu vejo tanto nas crises a oportunidade, porque a demanda é latente. Sim. Então, quando eu olho a minha demanda, olho para dentro de mim e faço o que eu posso ofertar, como eu posso ofertar, por que eu existo como marca, e faço esse trabalho, eu estou construindo essa ponte de conexão entre o que eu ofereço como presente para o que o consumidor está buscando. E quanta marca a gente não está vendo nascer dessa forma, nesse E brilhar momento. De uma forma diferente. Exato. Então, são pessoas que vão se reinventando, trazendo um talento, né? Utilizando um talento, um conhecimento, uma habilidade para levar alguma coisa que o mundo está precisando. Né? E a gente tem aí, eu gosto muito do exemplo da Go Nuts, que eu acho que é uma marca que nasceu aí no meio da crise e que está com essa proposta, né? De levar saúde, de levar uma alimentação mais saudável, um autocuidado, né? Usando o quê? Usando a habilidade deles, que já faziam para eles,
Pois granola é. doce, a granola salgada, as pastinhas de amendoim, de amêndoas. Já era um produto que eles consumiam, né? Você me contou a história da Go Nuts. Eu fiquei apaixonada pela marca. Eu até tenho aqui granola salgada para experimentar hoje no meu jantar. Delicioso. E aí você falou uma coisa assim, e não é fazer mais do mesmo, porque muito se fala em saúde a partir de agora, muito se fala, ok, verdade, essa é uma verdade. Muito Sim. se fala, porque é uma demanda iminente. Agora, a GoNuts não está fazendo mais do mesmo, porque ela fez exatamente esse processo. Pensa que eles estão empacotando para levar para casa do consumidor aquilo que eles consomem. Cara, isso é muito legítimo. É muito Isso legítimo. é o desenho do que a gente está falando agora. Então, não é só desenhar uma marca, desenhar um logo, criar um Instagram, avaliar a plataforma que vai trazer mais o consumidor que você quer para o teu produto, que é o marketing puro. É imprimir verdade no produto. Aí já tem gente aqui que consome, a Luísa, minha tia Adorei as de granolas, Ribeirão. Luísa. E eu tô vendo aqui Garage Sale de Alphaville. As A Fê falando também meninas, do teu trabalho. a Fê e a Tati, a gente fez um trabalho Ou lindo. a Fê ou a Tati, né? É verdade. É uma das duas que tá Uma aí. das duas. Não sei quem é. É a Tati ou a Fê que tá aí. Mas a gente fez um trabalho muito incrível. Eu e o Raoni, que é meu parceirão de Tá aí trabalho. também. Raoni também apareceu por aqui. Ele A Lu, tá assim, mulher falei com dele. ele. Raoni é uma pessoa muito, muito especial para mim. Uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de fortalecimento, de fazer eu acreditar em mim mesma. E a gente tem um trabalho, uma parceria muito bacana. É a Tati que está aí. É a Tati. E nós fizemos um trabalho para o Garage e, nossa, menina dos olhos. Foi incrível. A gente tem 3 minutinhos para terminar. Vamos ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer alguma observação, enfim. Eu não podia deixar de fechar sem fazer um merchan tão legítimo, assim. Eu hoje tive várias reuniões com várias marcas que eu trabalho. Tive comitê de varejo do EVA, tive reuniões com outras marcas, enfim. Falei de negócios com outras pessoas. A Priscila tá aqui, direto lá da Itália. Lá são meia-noite, ela tá assistindo a gente. Porque eu disse para ela que ela não podia perder essa live. Eu não posso deixar de fazer um merchan muito legítimo, assim. Não existe mais marketing que possa trazer conexão com o teu público, te gerar negócio, óbvio, né? A gente está falando da nossa vida profissional. Sim. Se não for feito dessa forma, não existe mais. A gente não vai mais conseguir gerar conexão. Principalmente quando a gente está falando dos pequenos e médios, onde o budget de investimento em publicidade e propaganda é finito. Sim. Então, assim, conheçam o trabalho que a Lu faz. Eu não podia deixar de fazer esse merchan de fato, assim. A Lu faz construção de ponte. Eu me vejo como uma construtora de ponte quando eu faço o meu trabalho. E eu fiquei embasbacada quando eu conheci uma outra construtora de ponte. Que trabalha uma escola de trabalho de forma brilhante. Então, gente, conheçam. Marketing não é só técnica. Não adianta comprar e-book pronto na internet, template pronto na internet. Não adianta. Não tem conexão, não tem fit, não tem propósito, não tem persona. Vista-se de você mesmo. Aproprie-se. Aproprie-se do que está dentro de você. Né, Paula? É isso. Não é? Exatamente. Aproprie-se do que está dentro de você. Imprime isso na tua marca. É hora de transformar. É hora de repensar. A crise está trazendo uma série de oportunidades. Vamos levantar e vamos fazer. Vamos olhar o lado cheio do copo. Sempre. Vamos fazer direito. Eu tenho essa incrível mania de olhar um copo meio cheio, sempre. Quero te agradecer muito.
Agradeço muito essa oportunidade. Antes que o Instagram derrube a gente! Obrigada. Agradecer todo mundo Obrigada, que esteve gente. aqui com a gente agora. Eu sei que é um horáriozinho de gente comendo, tá? Obrigada, 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 obrigada. Obrigada Que você a todo brilhe mundo. muito mais.